Exu e Pombagira assentado no ferro ou imagem, solto ou preso. Tanto uma coisa quanto outra. Não existe uma regra, tá? Não existe regra, essa receitinha de bolo. Já falei em vídeos anteriores. Você tem que buscar quais são os elementos corretos, né? Daquele Exu, daquela Pombagira, daquele caminho. Você tem que perguntar para a entidade, né? O que precisa, se ela quer solta, se ela quer preso, se ela quer imagem, se ela não quer. Porque, gente, olha só. Eu sei que muitas pessoas... e até eu já fiz isso, tá? Eu já fiz isso e... Por cargas d'água, eu não falei. Eu vou falar o que aconteceu, né? Sobre a questão do ferro. Eu já comprei ferro pronto. Eu já mandei fazer ferro. E não dei orientações, né? E isso é uma história muito legal, inclusive, para falar com vocês. Então, eu já comprei ferro pronto, tá? E ferro que eu mandei fazer, né? Teve o primeiro ferro de Padilha. Gente, não tinha nada a ver com o ponto riscado dela. Nada a ver. E aí o que eu vou falar o porquê que isso tem ligação. E aí o ferro atual dela, eu pedi para um irmão meu fazer, né? Eu estava até nos Estados Unidos. Gente, mas não é que o homem fez o ponto riscado dela? Faltou algumas coisinhas, mas o contexto era o ponto. Para você ver, né? E aí aí é que tá. O ferro, ele nada mais é do que o ponto riscado, com os elementos. Ali você vai ver o que tem de ligação, entendeu? Com aquele caminho daquele Exu e daquela Pombagira, né? Isso é importante também. E vocês verem a importância, né? Isso foi uma situação que aconteceu comigo, mas muitas pessoas fazem também, né? Eu já também comprei pronto e não tinha nada a ver, né? E, sabe, a gente tem que entender o porquê do ferro, não é só para ter um ferro, né? Pelo menos eu, tá? Eu, na minha humilde opinião, né? E vamos lá, vai querer botar ferro? Pergunta se vai levar o tridente, pergunta se vai levar tal elemento, pergunta se tal, ou então, não precisa ter o ferro, você pode colocar uma coisinha que vai os elementos que são importantes e o tridentezinho ali, uma coisinha, entendeu? Não estou contando, mas pode ser. E tem que ser algo que tenha relação direta com aquele ponto de força. Ou então o Exu vai lá e risca o ponto de força dele. Também, importante isso também, né, gente? Pelo amor de Deus. Bom, tá? A imagem é a mesma coisa, né? Tem aquela relação de, pô, essa imagem me pegou. Peça a situação, um exemplo. Pô, se você já sabe, né? Qual é o caminho e tudo mais, conversa, pô, me mostra qual a imagem que você quer. Teve o caso da minha irmã, né, a Flávia. Ela não sabia, não tinha nada da Pombagira dela, nada. E aí do nada, né, ela contou, não sei se sonhou ou alguma coisa assim, que ela viu qual era a imagem. E aí a gente estava comprando coisa da minha obrigação de 14 anos, lá no Mercadão de Madureira. A gente foi um monte de loja, não sei o que, quando foi, ela olhou para cima, a imagem idêntica que seria a imagem dela. E detalhe, era a única da loja. A única. Tem isso também. Tá vendo como é que é? Então não tem o certo ou errado ou certo, né? Tem o contexto e a lógica.